desequilíbrios ambientais e poluição atmosférica. Os desequilíbrios ambientais. Os ecossistemas, as cadeias alimentares e os ciclos de nutrientes se mantêm em equilíbrio graças à interação dos seres vivos entre si e com as condições do ambiente. Os desequilíbrios ambientais surgem quando essas condições são alteradas por diferentes motivos, causando efeitos negativos. Estes efeitos incluem o aumento da temperatura do planeta e as consequentes mudanças climáticas, a redução da variedade de vida, chamada de biodiversidade, e a piora na qualidade do ar, que prejudica a saúde das pessoas. Também pode haver falta de alimentos. Essas alterações podem ser causadas por fenômenos naturais, como terremotos, tempestades e erupções de vulcões. No entanto, hoje em dia, a principal causa são as atividades humanas. As atividades humanas podem desequilibrar as cadeias alimentares ao interferir no número de indivíduos de uma população, como acontece na caça ou pesca excessiva. Outro exemplo grave é o lançamento de gases e substâncias tóxicas no ar, na água ou no solo. Essas substâncias podem ser absorvidas pelos seres vivos, afetando como seus corpos funcionam, ou modificando as condições ambientais, como a temperatura, das quais eles dependem para viver. As substâncias liberadas que são prejudiciais, que mudam o aspecto do ar, da água ou do solo, e que estragam os ambientes, são chamadas de poluentes e caracterizam a poluição. Poluição do ar. A poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, ocorre quando há substâncias como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e enxofre, partículas e metais em quantidades muito maiores do que o normal na composição natural do ar. Essas substâncias poluidoras são liberadas na atmosfera principalmente pelas ações humanas. Uma das maiores causas é a queima de combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, usados em carros, ônibus e caminhões, e carvão mineral usado pelas indústrias. Os poluentes também vêm das queimadas de áreas de vegetação, de outras atividades industriais e da criação de rebanhos, especialmente o gado bovino. O gado libera muita quantidade de metano na atmosfera. Isso acontece porque, durante a digestão, micro-organismos que estão no sistema digestório dos bovinos fazem a fermentação metanogênica. Esse processo acontece sem oxigênio e gera metano, que é liberado para o ambiente. O acúmulo desses gases na atmosfera gera a poluição do ar, que desencadeia fenômenos ambientais como a chuva ácida, a inversão térmica e o aquecimento global. Chuva ácida. A chuva é considerada ácida quando a água dela tem um pH abaixo de 5,5. A água que forma as nuvens pode ficar ácida, porque as gotículas de água funcionam como um solvente, dissolvendo gases que estão na atmosfera. Assim, a água se mistura com gases como o dióxido de enxofre, que, ao reagir com ela e com o oxigênio do ar, forma ácidos. Também pode acontecer a mistura do dióxido de nitrogênio, que é formado pela reação do gás liberado pelo escapamento dos carros, com a água na atmosfera, o que produz ácido nítrico, que deixa a chuva ácida. Quando a chuva ácida cai no solo, ela o torna mais ácido, o que dificulta que as plantas absorvam água e nutrientes pela raiz. Ela também pode danificar as folhas das plantas ou formar compostos tóxicos no solo. Se a chuva ácida acontecer com frequência, áreas inteiras de florestas podem ser prejudicadas. A água dessa chuva atinge rios, lagos e lagoas, aumentando a acidez da água, o que causa impactos negativos nos seres vivos aquáticos, como algas e peixes. Além disso, pode causar danos às espécies terrestres que bebem essa água. Nas cidades, a chuva ácida corrói fachadas de prédios e monumentos, desgastando o concreto ou rochas como mármore ou granito usados na construção. É importante saber que a chuva ácida nem sempre cai no lugar onde as nuvens que absorveram os poluentes se formaram. Ela pode se formar sobre um país ou estado
e causar estragos em outra região, como uma chuva ácida que se formou no Brasil e só caiu no Uruguai. Isso também acontece muito no Canadá, que recebe chuvas ácidas vindas dos Estados Unidos. Para evitar a formação dessa chuva, é essencial que as indústrias sejam controladas, que cumpram a lei e que instalem filtros nas fábricas. É preciso também reduzir a queima de combustíveis fósseis, tanto pelas indústrias quanto pelos automóveis. Além disso, políticas públicas devem melhorar e incentivar o transporte público para a população. Inversão térmica. O Sol ilumina e aquece nosso planeta, tornando a vida possível. A temperatura da Terra é mantida por fenômenos ligados à atmosfera. Parte do calor que o planeta recebe é absorvida pela superfície, que depois libera calor e aquece a camada de ar mais próxima. Essa camada de ar aquecida é mais leve que as camadas superiores, então ela sobe para as partes mais altas, e as camadas mais frias e pesadas descem para serem aquecidas. Essa troca constante de camadas forma as chamadas correntes de convecção. Esse processo renova o ar, mantém a temperatura média e leva as partículas poluentes para longe da superfície, onde estão os seres vivos. No entanto, esse fenômeno natural pode ser desequilibrado, o que acontece principalmente quando há pouco vento e pouca chuva, e as temperaturas estão mais baixas, como no inverno em algumas regiões. Nesses períodos, o ar perto da superfície aquece mais devagar. Enquanto esse ar estiver frio, ele não consegue subir, e uma camada de ar quente fica presa entre o ar frio de baixo e outras camadas frias da atmosfera superior. Este fenômeno é conhecido como inversão térmica. O fluxo de ar que normalmente espalha os gases e partículas poluentes é interrompido, fazendo com que eles se acumulem na camada mais próxima da superfície. A falta de vento e chuva faz com que a poluição se acumule perto da superfície, piorando a inversão térmica. Isso aumenta muito os casos de pessoas com problemas respiratórios e crises alérgicas, pois elas respiram esses poluentes o tempo todo. Com o tempo, isso pode causar problemas respiratórios crônicos em muitos moradores de cidades onde a inversão térmica é frequente. Esse aumento da poluição também contribui para a formação da chuva ácida. Mais uma vez, reduzir a emissão de poluentes por carros e indústrias é fundamental para melhorar a qualidade do ar. Aquecimento global. Existe um fenômeno natural na Terra chamado efeito estufa, que regula a temperatura média para que seja ideal para o desenvolvimento dos seres vivos. Esse efeito faz com que parte da radiação de calor recebida do Sol fique retida na atmosfera e na superfície terrestre. Isso é importante para que a temperatura se mantenha estável, por exemplo, durante a noite. Os gases que retêm o calor, como gás carbônico, metano e óxido nitroso, aumentaram muito na atmosfera por causa das atividades humanas, como queimadas, queima de combustíveis fósseis e ações industriais. Isso agrava o efeito estufa, o que pode levar ao aumento da temperatura média da atmosfera, que chamamos de aquecimento global. O aquecimento global mexe com as correntes marítimas, as correntes de ar e o vento do planeta e afeta todos os ecossistemas. As principais consequências do agravamento do efeito estufa e do aquecimento global já estão sendo sentidas. Mudanças climáticas mundiais, com ondas de frio ou calor intensas, maior ocorrência de furacões e tornados e muitos impactos na agricultura e no comércio em diversas regiões. Nos oceanos, a água mais quente prejudica os recifes de corais, que são a base das cadeias alimentares marinhas. Os impactos nos ecossistemas podem levar à extinção de espécies, como a de anfíbios, que são muito sensíveis ao calor, desequilibrando grande parte das cadeias alimentares. Para reverter o estado grave do aquecimento global, é preciso diminuir a liberação dos gases do efeito estufa. Isso se faz reduzindo as queimadas, substituindo os combustíveis fósseis por fontes de energia alternativas e limpas, e fazendo o reflorestamento
e a recuperação de áreas que foram degradadas. Aumentar as áreas de vegetação ajuda a absorver o gás carbônico e a guardá-lo em suas estruturas. Isso exige tanto ações de cada pessoa com escolhas de consumo e hábitos de vida que evitem a emissão desses gases, quanto ações políticas entre os países para encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do ambiente.